Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versos 14 até o 16, que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará: o Senhor é a nossa justiça. Podemos nos assentar, irmãos. Começamos hoje uma série de sermões sobre o Advento dentro do calendário cristão, o período em que nós celebramos a vinda do nosso Senhor, tanto a vinda relativa à data que está marcada no calendário ocidental como 25 de dezembro, que é o natalício de Jesus, como também celebramos a nossa esperança no seu retorno, na sua segunda vinda. O Advento é tempo de agradecimento pela dádiva de Cristo. Nós, então, nos próximos 4 cultos, como o reverendo Joel já nos expôs aqui, nós iremos celebrar a vinda de Cristo. É uma celebração não só da vinda dele, mas como do seu retorno. E esse período ele contém tanto ameaça como promessa. O Natal celebra a autodoação de Cristo por nós, para nós. Esse texto que nós lemos e que nós exporemos nesse sermão de hoje, ele nos fala de uma promessa do Antigo Testamento de que o Senhor iria vir até a terra e exercer a sua justiça para com os povos. Desde a queda já havia essa promessa e todos nós sabemos, principalmente aqueles que estão habituados com o estudo da palavra, que imediatamente após o cometimento do primeiro pecado, essa promessa ela já foi feita. Quando o Senhor diz a Eva que a semente dela iria pisar a cabeça da serpente. Nós celebramos o Advento como uma espécie de catedral construída no tempo. Há, infelizmente, um desconhecimento e, para outros, até um desprezo pelo calendário das festas cristãs. Esse desconhecimento ou desprezo, ele não leva em consideração que o nosso trabalho para o Senhor, ele se projeta no espaço quando nós nos reunimos, ou quando nós fazemos as nossas devocionais individuais, ou quando nós exercemos algum tipo de atividade do reino, mas ele se projeta também no tempo, através da dedicação de certos períodos e da qualificação de certos lapsos de tempo com características ou com a memória dos atos de salvação de Deus a nosso favor. O Advento é um deles. Nós reservamos o domingo porque o nosso Senhor ressuscitou no domingo. E nós reservamos algumas festas no correr dos anos, ou no correr do período de um ano, para celebrar alguns outros atos. Ao lembrarmos-nos desses atos do Senhor,
em determinados períodos de tempo, naqueles períodos em que nos lembramos desses atos, nós nos apropriamos pela memória da verdade que aqueles atos significaram dentro do plano de redenção de Deus para com o homem. Rememorar o advento, como vários irmãos nossos no correr da história da igreja fizeram, nos oferece, pelo simples ato de rememorá-lo, nos oferece já algumas coisas boas e algumas vantagens. Uma primeira é que nós nos perfilhamos com milhões de irmãos em Cristo, que no correr da história e que no presente tempo, em diversos lugares, também celebram o nascimento do nosso Senhor. Isso nos dá um senso de identidade, isso nos dá uma percepção de comunhão. Somos aí integrantes desse povo redimido que celebra atos da redenção de Deus. Esse momento de lembrança da redenção, ele também vai vir a nos dar consolo. Ele expressa e reforça a nossa convicção e a nossa fé de que nós fomos destinatários e de que nós somos destinatários da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ele enquadra as nossas questões pessoais e às vezes as nossas questões comunitárias e até sociais dentro da mesma perspectiva de obra redentora que outros irmãos do passado também tiveram. E é isso que trata esse texto. Nós estamos aqui celebrando o advento na mesma perspectiva do profeta Jeremias ao escrever esta palavra que nós lemos hoje. Ele usa esse texto como um argumento para justificar algumas condutas que ele, como profeta de Deus, teve naquele tempo, e para justificar promessas e ameaças de julgamento que ele havia proferido enquanto profeta de Deus. Ele fala de um renovo, ele fala do advento de um renovo, para justificar aquilo que ele havia dito. No texto está bem claro quando ele usa essa partícula, eis que. Se você observar o texto, você vai ver que é uma sequência de argumentos. E um dos argumentos que são prolatados aqui, que são usados, é esse eis que. Então ele está falando, olha, eu falo que haverá paz, eu falo que haverá julgamento, eu fiz isso, eu ameacei aquilo em nome de Deus, pois haverá um renovo. Haverá dias em que virá um renovo. E dentro dessa perspectiva é que nós podemos nos concentrar nesse texto. A expressão eis que inicia um pequeno discurso argumentativo que apresenta um evento futuro, o advento, o aparecimento do renovo de Davi, como fundamento das condutas e discursos lançados. Quando ele usa essa expressão eis que, ele está fazendo a coesão desse texto, desses 3 versículos, com o texto maior, que são as promessas de paz
as promessas de punição e a justificativa de determinados comportamentos que ele, como profeta, teve. Então, dentro do contexto, nós vemos que a promessa de redenção, a promessa de advento, a promessa do advento de que fala Jeremias, se liga a aspectos da vida pessoal dele, ao desempenho da vida pessoal dele enquanto cristão. Cristão sim, porque ele crê em Cristo e Cristo é o renovo. Aí nós já verificamos que não é uma promessa abstrata, mas realmente uma referência a algo que acontecia de fato na vida dele. E ele termina esse trecho argumentativo com a expressão: o Senhor, justiça nossa, em que ele qualifica o fundamento da sua ameaça, o fundamento da sua profecia de paz e o fundamento da sua conduta como profeta. Ele a qualifica, ele qualifica todas essas coisas pela obra de justiça que esse renovo haveria de efetuar. Então, não é uma crença supersticiosa a dele, mas qualificada pelo caráter e atributo do Deus que ele pregava. A expressão renovo e a expressão justiça nossa devem ser bem observadas, ambas essas expressões, para que nós possamos bem entender o texto. Renovo aqui é uma palavra hebraica, semá, que vem a significar ramo, galho, broto, algo que brota. A ideia que Jeremias quer passar é de que em meio àquela devastação em que se encontrava Israel, ou melhor, Judá, em que se encontrava Judá, onde ele vivia, em meio àquela devastação, haveria de haver um renovo, haveria de surgir um sucessor de Davi, que haveria de trazer a paz e a justiça de que ele falava. A expressão semá significa isso nesse contexto. Olha, está tudo devastado, mas Deus haverá de fazer surgir um renovo, um ramo na casa de Davi, que haverá de trazer a paz e a estabilidade a Jerusalém e a Judá. E a outra expressão, Senhor, justiça nossa, aí chamando a atenção para a expressão justiça, também qualifica esse renovo que há de vir. Justiça aí indica justiça no sentido amplo, moral, natural ou legal. Indica a equidade, mas também indica uma justa causa ou algo justo. No seu sentido forense sacerdotal, no aspecto levítico, ele vai indicar ser correto, ser purificado e ser ao mesmo tempo purificador, ensinar e transferir justiça. Nesse contexto, Senhor, justiça nossa,
significa justificar. Esse renovo naquele ambiente de devastação político, moral, militar em que se encontrava Jerusalém e Judá, esse renovo, ele é qualificado como um renovo que justifica, que transfere justiça de si para os fiéis, para o seu povo. É aquele que transfere justiça não só para os fiéis, para aqueles que já aderiram a ele, mas que transfere justiça para fazer com que os outros venham a aderir a ele. Naquele ambiente, como nós veremos daqui a pouco, de uma classe governante corrupta, de uma classe sacerdotal decaída, de uma classe econômica gananciosa, a palavra Senhor, justiça nossa, ela indica que as promessas de paz que ele faz, que as ameaças de punição que ele profere, essa expressão Senhor, justiça nossa, indica que elas serão cumpridas pelo Senhor, que em si haverá de transferir justiça ao seu povo, que está naquele estado de miséria de toda a ordem. Essa palavra justiça é aquela que nós encontramos em Romanos capítulo 3, versos 21 a 26. Eu vou só ler a partir do 24, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É o mesmo termo que nós encontramos, Senhor, justiça nossa, aí é a mesma justiça que nós encontramos também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lá em verso 21, Romanos 3, verso 21, nós lemos do testemunho que esse renovo é aquele do qual a lei e os profetas, dentre os quais estava Jeremias, profetizaram. Não só ele, mas também nós encontraremos isso na pessoa de Isaías, quando em Isaías capítulo 53, verso 6, fala de um que é feito justiça pelo povo corrompido. Lá em Isaías, ante as ameaças dos assírios, ele chama Isaías, o povo, ao arrependimento, e Deus dá o livramento. Aqui, com a ameaça babilônica, a rejeição ao arrependimento. Mas a fé lá para a salvação, para a figura da salvação, aqui para a figura da correção e punição, o que nós temos é a fé na mesma pessoa, no renovo, no justo de Deus. Esse texto possui todas as características de uma profecia. Ele é dado dentro de um período histórico do cerco de Jerusalém. Jeremias presenciava o cerco e suas consequências.
algumas torres de Jerusalém já haviam sido atingidas por aquelas pedras que os irmãos já devem ter visto em filmes, que ficam em certas catapultas. Foram tipos de armas que duraram até o período medieval. Eram pedras ou esferas de pedra polida, na era medieval de aço, que eram lançadas contra as muralhas das cidades. Ezequiel fala que 2 torres haviam sido derribadas e que os babilônios, quando eu me mexo muito, ele está rebelde, e que os babilônios estavam na direção daquelas torres, construindo as suas rampas de acesso. Havia cerco, não entrava comida na cidade. Aquelas torres derribadas causaram mortes, atingiram casas que estavam encostadas no muro na direção delas. O rei Zedequias desapropria essas propriedades para instalar ali defesas do reino, para resistir à invasão babilônica que viria por aquelas faixas dos muros. E Jeremias chama a atenção, e Ezequiel também, que uma vez essas famílias desapropriadas, nenhum outro dos judeus os ampara, nem nem a corte, nem o rei Zedequias os ampara, simplesmente os desapropria. Ezequiel fala que os sacerdotes daquele templo tinham um duplo pensar, que eles exerciam o rito levítico, mas nas suas antecâmaras eles adoravam os deuses pagãos, inclusive deuses caldeus, deuses dos invasores. Ezequiel, o mesmo profeta Ezequiel fala que quando da tomada da cidade por Nabucodonosor, os próprios babilônios já sabiam, eles tinham um serviço de inteligência, eles já sabiam quem eles deviam eliminar. Ezequiel fala que vinham patrulhas de soldados babilônicos com as suas escoltas e com os seus informantes, talvez traidores dentre os judeus, e indicavam quem deveria ser morto, e havia um escrivão que marcava na testa aquelas pessoas que deveriam ser mortas. E depois o chefe da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradã, vinha e cumpria aquelas mortes determinadas. E foram tantas que no final Ezequiel fala: só fiquei eu de resto. Esse contexto, Zedequias havia, em obediência à lei que Moisés havia dado, havia feito a abolição da escravatura do período referente aos 7 anos e também do período referente ao jubileu, mesmo sob cerco, após a pregação dos profetas de Deus. Porém, sob pressão da corte, Zedequias volta atrás e reescraviza quem ele havia liberado, demonstrando a sua total impenitência, ou a sua tibieza, ou falta de firmeza em seguir o que Deus prescrevia. Nesse contexto, então, 2 eventos são registrados nos capítulos que antecedem, em alguns poucos capítulos que antecedem esse que nós lemos. O primeiro é que Jeremias, ele recebe a notícia de que um primo seu, único parente, do qual ele era o único parente por sucessão vivo, havia falecido. E ele, em obediência à lei de Deus, deveria exercer a preferência e exercer a compra
para que a propriedade não deixasse de sair do domínio das famílias e virasse objeto de especulação. Era uma forma de regulação econômica que Deus havia estabelecido para aquele povo. E Jeremias, preso no pátio da guarda do rei Zedequias, como um prisioneiro dentro de uma cidade sitiada, da qual ele não poderia sair, ele estabelece que vai cumprir a lei de Deus. E ele chama um escrivão e chama testemunhas e faz uma escritura de compra daquele terreno deixado por seu primo. Quando isso ocorre sem nenhuma garantia de que ele tomará posse, de que haverá um real proveito daquele ato negocial dele, mas ele o faz confiante no renovo. Ele utiliza esse texto como um dos argumentos para justificar a sua conduta. O que ele está dizendo é: olha, eu cumprirei a lei de Deus, eu cumprirei a vontade de Deus, embora as circunstâncias todas indiquem que não haverá nenhum proveito para mim nisso. É isso que ele está dizendo. Quando ele faz isso, ele faz com a fé em Cristo, antes de Cristo vir. E isso nos admoesta a, em momentos semelhantes, fazermos a mesma coisa, mantermos a mesma fidelidade a Deus, pela nossa fé no Cristo que já veio, em momentos em que parece que não haverá nenhum proveito na manutenção dessa fidelidade ao Senhor. Ele pratica outro ato também. Ele escreve uma carta. Não sabemos aí se ele faz um... Qual é o oposto de flashback? É quando... Flash forward. Ele faz isso, o texto está registrado nesse sentido. Aliás, alguns comentaristas falam que a partir do capítulo 30 de Jeremias, a partir do capítulo 30 de Jeremias, seriam anexos ao livro dele, seriam coisas esparsas. Eu não tenho como afirmar isso, mas ele escreve uma carta aos exilados, como se o exílio já tivesse acontecido. E nessa carta ele diz que aqueles que foram exilados são figos bons do Senhor. Aqueles que foram para o exílio, levados como escravos para a Babilônia, foram os figos bons. E aqueles que não foram levados para o exílio, ele chama de figos ruins, o que parece uma contradição. Quando nós observamos, tomando como exemplo alguns exilados, nós vemos como a vida deles foi dura no exílio, embora a partir de um determinado momento eles tenham sido abençoados lá e tenham prosperado, e quando do retorno muitos tenham preferido permanecer na Babilônia. Ele fala então desses figos bons, e dentre esses figos bons nós encontramos os amigos de Daniel e o próprio Daniel. Eu faço essa distinção porque, embora nós não venhamos a perceber, mas o texto bíblico deixa subentendido, como nós veremos daqui a pouco, um dos efeitos da fidelidade de
de Jeremias, ou uma contribuição da fidelidade de Jeremias para o testemunho de Deus, do Deus de Israel. Mas quando nós olhamos essa expressão, figos bons para os judeus levados ou punidos com o cativeiro, e nós olhamos para o que aconteceu com muitos deles, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel e seus amigos tiveram seus nomes mudados, sua identidade alterada. Há quem fale que eles foram castrados porque eles estavam na casa dos eunucos, e realmente não há menção nas genealogias a herdeiros deles. Como assim eles podem ser chamados filhos bons pelo Senhor? Mas quando nós olhamos e nós vemos que Nabucodonosor, ao mandar invadir Jerusalém, determinou ao seu general que poupasse a vida de Jeremias, nós sabemos que de algum modo ele soube da mensagem de Jeremias. E quando nós vemos aqueles amigos de Daniel na fornalha ardente, e nós vemos que Nabucodonosor olha para dentro daquela fornalha e lá dentro ele vê o renovo. E quando nós vemos isso, eu creio que, de algum modo, aquela concepção, aquela consciência que Nabucodonosor tomou de que ali estava o Filho de Deus, como quarto homem na fornalha, deve-se também a essa consciência, essa ciência que ele tinha daquilo que Jeremias profetizava. Por tudo isso é que nós podemos concluir, meus irmãos, que dentro da doutrina cristã, dentro da nossa fé, esse renovo é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos entrando num período de 4 cultos em que nós celebraremos a vinda e o nascimento do nosso Senhor, do renovo, aquele que Jeremias vislumbrou que viria e que nós vislumbramos por já ter vindo, aquele que nós celebramos nas nossas ceias, aquele que se faz presente quando a palavra é exposta. Esse é o nosso Senhor, esse é o renovo de que fala esse texto, é desse advento que nós estamos falando, daquele renovo uma vez profetizado e que por fim acaba exercendo o seu juízo e a sua salvação. É aquele que transfere para nós a sua justiça, de modo que nós sejamos por ele chamados de figos bons, ainda que sofrendo correções que nós imaginemos como insuportáveis. Ele é que dá sentido ao nosso sofrimento, às nossas dores. É a Ele que nós celebramos, porque Ele também dá sentido e deve dar sentido às nossas alegrias, através da gratidão pelas bênçãos. Ele é aquele de quem Maria fala no seu cântico: dissipou o soberbo no pensamento dos seus corações. Ele é aquele que reduziu Nabucodonosor a um animal até que Nabucodonosor o glorificasse. Ele é aquele de quem o pai de João Batista fala, que viria a trazer a salvação e o julgamento. Ele é aquele que, ao ser visto, satisfez Simeão ao ser apresentado ainda criança no templo. Jeremias
morreu em conformidade com a fé viveu e morreu em conformidade com a fé no renovo. Não se sabe muito bem como ele morreu. Parece que ele foi levado ao Egito forçadamente por alguns sobreviventes de Jerusalém. Ele creu no advento e justificou os seus atos, por mais incoerentes com as circunstâncias que parecessem, conforme a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele viu o julgamento e condenação de seu povo, foi preso, torturado e desacreditado. Presenciou a decadência de sua religião, a decadência moral de seu povo, presenciou a decadência da economia da sua cidade. Mas ele manteve-se fiel e continuou fazendo as coisas conforme a promessa no renovo que viria. Eu destaquei duas aplicações e já me encaminho para o encerramento. A primeira é que, sob a perspectiva da redenção trazida pelo renovo, nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos figos bons, embora estejamos sofrendo circunstâncias que de repente nos fazem duvidar disso. Muitas vezes nos vemos embaraçados com determinados pecados ou com determinadas coisas que desagradam a Deus, mas que o próprio Senhor nos lembra e nos leva a buscar um crescimento. O Senhor já transferiu, o renovo já nos justificou. O renovo já transferiu a sua justiça para nós, de modo que hoje, perante o Pai, nós nos apresentamos como limpos. Esse renovo também transfere a sua justiça no sentido de nos purificar a cada dia. O Senhor nos tem como figos bons, como uma cesta de figos agradável, que se podem comer. O nosso Deus, Ele nos vê assim, apesar de toda condição e de toda correção que nós venhamos a sofrer. E uma segunda aplicação. Antes de terminar a primeira, deixe-me só explorar um pouquinho mais. Nós temos que nos ver a partir da perspectiva que Deus vê o renovo. A justiça que Deus vê em nós não é a nossa justiça. Mas na perspectiva da redenção, isto está sendo usado para glorificar e mostrar o renovo para pessoas que nem imaginamos. Na sua vizinhança, na sua escola, pode haver algum filho de Satanás que está se alegrando do que você passa. Mas há também um eleito de Deus que está vendo a sua perseverança, a sua fidelidade enquanto você passa por aquilo. E na perspectiva da redenção, o Senhor está usando aquilo para ser glorificado. Nós não precisamos, irmãos, de nada além de Cristo. Seja para os tempos bons ou para os tempos maus, nós somos unidos a Cristo e justificados por Ele, junto com Jeremias e tantos outros que o creram. Nós celebramos aqui como tantos outros no correr da história. É do mesmo renovo que Jeremias falou que nós estamos falando. É a mesma fé que ele teve nele
nós estamos tendo hoje aqui? Nós fazemos parte desse povo. Que nós aproveitemos esse período, essa catedral do tempo, que é o mês do Advento, para edificar esse tempo no tempo, em adoração ao nosso Deus. Amém?